Oi, gente, bom ver vocês aqui no nosso canal Caio Alemão. Muito obrigado por estar aqui acompanhando esse vídeo. Deem uma olhada na sua inscrição se vocês ainda continuam inscritos aqui. E olha, gente, nós vamos agora ver como é que a Suécia conseguiu escapar da catástrofe de 2020 e 2021. Porque afinal, gente, muitos de nós sentimos o passado, esses últimos quase 2 anos, passando pela gente, e muitos levou a uma falência, proibidos de trabalhar, e uns e outros até hoje não se conseguiram recuperar disso. E vocês sabem que a Suécia, nós já falamos no passado sobre isso, a Suécia escolheu um outro caminho. E nós vamos voltar ao tempo há 100 anos atrás. Há 100 anos atrás, 20 mil pessoas marcharam pela Quinta Avenida em Nova York para protestar contra uma das maiores experiências de política de saúde da história. Durante um ano, cerveja, vinho e bebidas alcoólicas haviam sido proibidos em todos os Estados Unidos. Do ponto de vista da saúde pública, essa parecia uma medida sensata. Que o álcool é uma substância perigosa, é claro. Doenças, violência, pobreza e crime estão intimamente ligados a ele. Mas foi correto impedir que as pessoas fizessem bebidas que não só desfrutaram, mas que também serviram a propósitos culturais e religiosos importantes. Não é a primeira vez que os americanos se encontram em uma dicotomania, meu português é difícil, entre liberdade e segurança. E não pela última vez. Até recentemente, a proibição era a maior experiência de engenharia social que uma democracia já havia empreendido. Então, no início da década de 2020, um novo vírus começou a se espalhar da China. Diante dessa ameaça, os governos do mundo responderam fechando escolas, proibindo reuniões, forçando empresários a fechar seus negócios e forçando pessoas comuns a usar máscaras faciais. Como a proibição, esta experiência desencadeou o debate. Em todas as democracias do mundo, a liberdade foi pesada contra o que era percebido como segurança. Os direitos individuais contra o que era visto como o melhor para a saúde pública. Poucos se lembram hoje que a palavra experiência tinha uma conotação negativa para a maioria das pessoas em 2020. Foi do que os suecos foram acusados quando, ao contrário do resto do mundo, mantiveram alguma semelhança de normalidade. Os cidadãos desse país geralmente não precisavam usar máscaras faciais. As crianças pequenas continuavam a frequentar a escola. As atividades de lazer podiam continuar em grande parte sem obstáculos. Essa experiência foi considerada desde cedo como um desastre. Um conto de advertência para o mundo. New York Times. Loucura fatal, o Guardian. Na Alemanha, a revista Focus descreveu a política como desleixo. A República da Itália concluiu que o país modelo nórdico havia cometido um erro perigoso. Mas esses países, todos os países, também estavam realizando um caminho, testando medidas sem precedentes para evitar a propagação de um vírus. A Suécia simplesmente escolheu um caminho, o resto da Europa, outro. A hipótese do mundo exterior era de que a liberdade da Suécia viria a um preço alto. A falta de restrições, escolas abertas, confiança
em recomendações em vez de regulamentos, e a aplicação da polícia levariam a mais falecidos do que em outros países. A falta de liberdade que os cidadãos de outros países teriam de suportar, por outro lado, salvaria. Muitos suecos foram persuadidos por essa hipótese. Fechou a Suécia para proteger o país, escreveu Peter Wolodarski, talvez o jornalista mais influente do país. Renomados especialistas em doenças infecciosas, microbiologistas e epidemiologistas de todo o país alertaram sobre as consequências da política do governo. Pesquisadores da Universidade de Uppsala, do Instituto Karolinska e do Instituto Real de Tecnologia de Estocolmo criaram um modelo baseado em supercomputadores que previa o falecimento de até 96 mil suecos até o verão de 2020. Naquele momento, não foi descabido concluir que a Suécia pagaria um alto preço por sua liberdade. Durante a primavera de 2020, a taxa de mortalidade per capita na Suécia foi mais alta do que na maioria dos outros países. No ano seguinte, o vírus continuou a devastar o mundo e, gradualmente, o número de mortos em países que haviam se fechado superou o da Suécia. O Reino Unido, os Estados Unidos, França, Polônia, Portugal, República Tcheca, Hungria, Espanha, Argentina e Bélgica, países que tinham parques infantis fechados, forçaram seus filhos a usar máscaras faciais, fecharam escolas, multaram cidadãos que iam à praia e guardaram parques com drones. Todos foram mais atingidos do que a Suécia. No momento, mais de 50 países têm taxa de mortalidade mais elevada. Se você medir o excesso de falecimento para todo o ano, a Suécia ficará em 21º lugar entre 31 países europeus, de acordo com o Eurostat. Se a Suécia fizesse parte dos Estados Unidos, sua taxa de falecimento seria no 43º lugar entre os 50 países. Esse fato é chocantemente subnotificado. Basta pensar no grande número de artigos e de reportagens de TV que trataram da atitude insensatamente liberal da Suécia em relação à pandemia do ano passado, e na menção diária de números que agora são esquecidos. De repente, é como se a Suécia não existisse mais. Quando o Wall Street Journal publicou recentemente um relatório de Portugal, ele descreveu como o país ofereceu um vislumbre da vida com o vírus. Nesse novo normal, incluía cartões de vacinação e máscaras faciais em grandes eventos, como jogos de futebol. Em nenhuma parte do relatório foi mencionado que se pode ir a jogos de futebol na Suécia sem usar uma máscara facial. O que a Suécia levantou praticamente todas as restrições. A Suécia tem vivido com o vírus há algum tempo. Quando o estado da Flórida levantou a maioria de suas restrições há mais de um ano, fortemente inspirado pela Suécia, e permitiu que escolas, restaurantes e parques de diversão reabrissem, o New York Times, o Guardian, a BBC e o Times, todos apoiadores dos lockdowns, os bloqueios, não podem imaginar questionar sua eficácia. E até mesmo aqueles que seguiram o exemplo sueco foram alvo de muitas críticas.
quando o estado da Flórida levantou a maioria das suas restrições há mais de um ano, fortemente inspirado... O que tem aqui? Desculpem. Fortemente inspirado pelo sueco, permitiu que escolas, restaurantes e parques de diversão reabrissem. O veredicto da mídia americana foi rápido. Previa-se que o governador republicano do estado conduzisse seu estado para o negotério. A mídia ficou indignada com as fotos dos floridianos nadando e tomando banho de sol na praia. É difícil escapar da conclusão de que milhões de pessoas foram privadas de sua liberdade e milhões de crianças foram gravemente prejudicadas em sua educação. A proibição não venceu porque prevaleceu o argumento da liberdade. Nem foi porque a própria substância tinha se tornado menos prejudicial à saúde. A razão para o fracasso final da proibição do álcool foi que ela simplesmente não funcionou. Não importa o que a lei dizia, os americanos não paravam de beber álcool. As pessoas aprenderam a fabricar seu próprio licor ou a contrabandeá-los do Canadá. E a máfia americana teve um dia de campo. O erro das autoridades americanas foi o de subestimar a complexidade da sociedade. A proibição do álcool não significava que o álcool desaparecesse. Os impulsos, desejos e comportamentos das pessoas não puderam ser previstos ou encaixados em um plano. O fechamento de escolas não impediu que as crianças se encontrassem em outros lugares, quando a vida nas cidades foi dizimada. Muitas fugiram e espalharam a infecção para novos lugares. As autoridades instaram seus cidadãos a comprar alimentos online, sem pensar em quem iria transportar as mercadorias de casa em casa. Assim como os políticos americanos eram constantemente pegos bebendo álcool durante a proibição, 100 anos depois, seus sucessores foram pegos quebrando as mesmas restrições que haviam imposto a todos os outros. Os prefeitos de Nova York e Chicago, o principal assessor do governo britânico, o ministro da Justiça holandês, o comissário de Comércio da União Europeia, o governador da Califórnia. E eu também me lembro que vocês escreveram nos comentários que também uns certos governadores também se encontravam de repente nos Estados Unidos, enquanto os outros não podiam sair. Todos eles quebraram suas próprias regras. Não é fácil controlar a vida de outras pessoas. Não é fácil prescrever comportamentos desejáveis para uma população através de comandos centrais. Essas são lições que muitos ditadores aprenderam. Durante a pandemia, muitas democracias também aprenderam essa lição. No final desse vídeo, eu ainda vou comparar a Suécia com o Portugal. Portugal e a Suécia, dois caminhos bem diferentes, gente. Bem diferentes. E eu sei que muitos portugueses também estão se encontrando no canal, ou o pessoal que vive no Portugal. Talvez vocês podem conferir isso. E também tem suecos aqui acompanhando o pessoal que vive na Suécia. Talvez vocês também podem comentar isso. Escutam só. Portugal e a Suécia. Praticamente a mesma população. Portugal hoje com 10.167.000 habitantes. A Suécia com 10.160.000 habitantes. Vocês podem ver que a população é a mesma. O que separa esses dois países são as restrições que foram tomadas. A Suécia tomou poucas restrições. A Suécia
Como é que a gente diz agora? A Suécia não obrigou as pessoas. Eles deram... agora me falta a palavra especial desse vídeo. Recomendou para as pessoas e não forçou. Né? Então vamos lá. Portugal, hoje, como falei, 10.167.000 habitantes. A incidência é de 75,9. Até hoje faleceram com ou de Covid 18.217. A letalidade se encontra em 1,6%. Totalmente vacinados se encontram hoje 87,39%. A Suécia, 10.160.000 habitantes, incidência 48,4%. Até hoje, 15.065 falecidos com o de. A letalidade se encontra em 1,28%. Totalmente vacinados, 68,38%. Talvez vocês pegaram uma caneta, um papel para marcar, para comparar, né, esses números. Repito, a incidência Portugal 75,9, enquanto na Suécia 48,4. A letalidade em Portugal 1,60%. Letalidade na Suécia 1,28%. Falecidos até hoje no Portugal 18.217. Na Suécia 15.065. Vacinado, imunizado por completo, em Portugal, 87,39%. Na Suécia, 68,38%. Vocês podem ver, até vou chamar a atenção de vocês, a Suécia com 68% imunizados, mesmo recomendando, indo por outro caminho, as pessoas decidiram de pegar ou dar o braço. A Alemanha hoje com 67%, a Suécia indo outro caminho com 68%. Então, assim a gente também pode andar outros caminhos. Gente, para vocês um ótimo dia, um grande abraço, mão no coração, gente. Até no próximo vídeo.